A série de estudos dessa semana está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que o Shalom de Deus inunde todas as áreas da sua vida, enquanto meditamos na preciosa, viva e eficaz Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. Se estiverem botado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais forças. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. É tão melhor o entendimento do que o esforço cego, né? Não adianta ser dedicado e estar equivocado. Quando a pessoa está com problema, falta consagração, falta vigilância, meditação na palavra, a vida se torna pesada, caminho espinhento. A falta de oração e os espinhos. Aonde falta oração, sobra discernimento equivocado. O pior do inimigo, o pai da mentira, é que quando ele consegue enganar alguém, a mentira se torna engano, a pessoa enganada, ela pensa que está livre. O diabo faz parecer que o pecador é mais feliz que o consagrado, o homem de Deus, a mulher de Deus. Ele pinta, o marketing dele é assim, que a pessoa está na mão dele e pensa que está livre, que está tudo bem. E vai enganando, até chegar naquele dia o Senhor dizer: apartai-vos de mim que eu não te conheço, Que Deus não deixe nós perecermos por falta de entendimento. Portanto, quando a pessoa ela diminui a sua comunhão com Deus, ela fica vulnerável. É como se diminuísse a imunidade espiritual e as bactérias espirituais tivessem mais facilidade. Por isso a pessoa se torna totalmente equivocada na sua alma, se torna fraca. E então ela vai interpretar errado os fatos da vida. Ela vai ver tudo confuso e como o inimigo pinta, pela ótica do inimigo. Quando nós diminuímos a nossa oração e a comunhão com Deus, o amargo se torna doce, o doce se torna amargo. Nós começamos a pender, para a carne, que a Bíblia fala que se inclinar para a carne, a alma que se inclina para a carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Quando a pessoa vai ficando frágil e o inimigo consegue dobrá-la, ela começa a ter pensamentos, sentimentos e desejos inspirados pelo mal, só que ela não percebe. De maneira que o pior do engano é que a pessoa está mal, só que se você for aconselhá-la, ela não vai aceitar. Por quê? Porque o inimigo está ali. E quando o inimigo está ali, uma das características é que quando a pessoa está mal, ela não aceita a correção e acha que está bem. Quando eu penso que estou forte, é que estou fraco. A Bíblia mostra que um profeta foi corrigir um rei, que estava pecando contra Deus, e o rei colocou ele na prisão, bateu nele e falou: agora eu sei que o Senhor decidiu destruir você, porque você pecou e não aceitou a instrução do Senhor. Então, quando a pessoa ela ainda está quebrantada, quando ela ainda aceita se arrepender, tem como Deus operar. Mas lá em Hebreus 6 fala da pessoa irreconciliável, que atravessa todos os sinais vermelhos e chega num ponto em que não tem mais, porque ela extingue o espírito. Pessoa que não quer ouvir, pessoal. Ela está dando cabeçada, está se prejudicando muito, e as pessoas à sua volta. E ela não aceita, jamais cogita, não abre uma portinha tipo: quem sabe, remotamente talvez eu esteja errado. Não, ela está sempre certa. Quem está errado é todo mundo, mas ela está sempre certa. Como o pastor Cláudio falou ontem na ceia, quando a gente pensa que já chegou lá, a gente está enganado, porque Paulo escreveu metade do Novo Testamento. Se ainda não cheguei lá, sempre dá para melhorar. Claro que já tivemos progresso, olhando para trás, não somos mais quem nós éramos, mas estamos no meio de um processo, a viva sobra ao longo dos anos. Este coração ensinável, humilde e temente, ele é raro. A Bíblia diz que o Pai procura verdadeiros adoradores.
O Senhor diz: aquele que me ama, aquele que guarda a minha palavra. Então, se você for analisar, são poucos neste planeta que ouvem a palavra de Deus. E muito menos ainda que ouvem e praticam. Casa na Rocha. Vemos que existe aqueles que não querem nem saber e aqueles que ouvem e continuam fazendo exatamente o que estavam fazendo antes. É como se a palavra não o afetasse, a palavra não penetrasse, então não germina, a semente não frutifica, terra ruim, terra seca, pedregosa ou espinhenta. Quando falamos dessa comunhão fresquinha com Deus e com os irmãos, Colossenses 2,19 fala de juntas e ligamentos, o crescimento concedido por Deus. O Salmo 1 diz que aquele que medita nessa palavra de dia e de noite, tudo que fizer prosperará. Como diz o Salmo 27,4, uma coisa é pedir ao Senhor e buscarei que todos os dias estarei junto com meus irmãos meditando na palavra, né? Contemplando a formosura do Senhor, aprendendo o seu santo tempo. Atos 6,5, quanto a nós perseveraremos na palavra e na oração. 1 Timóteo 4,5, tudo é santificado pela palavra e pela oração. Mostra então uma pegada legal da igreja primitiva, daqueles amigos de Deus, como Enoque, que foi arrebatado, que andava com Deus. Vemos que não Deus andava com Enoque somente, mas Enoque andava com Deus. É uma coisa tremenda. Quando nós começamos a pensar que esta é a vida cristã normal, aonde não colocamos a nossa comunhão com Deus em segundo lugar. Isso é muito perigoso, perigosíssimo. Porque quando o Senhor diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, é sobrevivência, pessoal. Porque o coração que não se apega em Deus, Deuteronômio 30, 19, 20, diz que disso depende a nossa alma. O coração vai se apegar nas distrações, no pecado, no mundanismo, nos ídolos. É assim, a nossa alma ela é sedenta. Se você não alimentá-la via espírito, né, com as coisas do terceiro céu, a alma vai se voltar para o pecado, para a preguiça, para o mundanismo. É claro que ela vai, porque ela está faminta. Se você não der comida para um pedinte, ele vai procurar no cesto de lixo. É ou não é, pessoal? Então, quando nós compreendemos que a nossa alma é faminta, e a nossa alma, no fundo, ela tem fome e sede de Deus, da palavra de Deus. Mas se nós não alimentarmos ela, e assim como nós alimentamos nosso corpo com 3 refeições quentinhas, não alimentarmos, não dermos refeição para a nossa alma vai gemer, então, por um substituto. E aí vem o inimigo via carne e oferece os seus pratos de lentilha. Então, a pessoa precisa aprender que se ela não alimentar a sua alma com a palavra de Deus, vai ficar um vácuo. Ela vai se preencher com ilusões, pecado, ídolo, preguiça, vai se encher de distrações e das coisas deste mundo. Porque, por exemplo, se você não preencher a sua mente com as coisas do terceiro céu, é óbvio que a tua mente não para. Tente parar de pensar, não tem como. Diga agora, eu não estou pensando em nada. Você está pensando que você não está pensando em nada. Então não tem como parar a mente. Se você não incliná-la para Deus, Isaías 26,3 diz que se você inclinar, terá paz. Você vai acabar inclinando ela para o visível, para as dificuldades aparentes, para aquilo que Jesus já resolveu. Então isso é muito grave, porque a falta de comunhão com Deus faz com que nós interpretemos aquilo que está embaixo dos nossos pés como nos dominando. Veja que Saul foi ungido e Deus estava com ele, mas ele se escondia e fugia do gigante Golias. Davi também era ungido, só que Davi tinha uma comunhão com Deus. Ele falou: mas Deus está comigo, esse gigante não tem aliança, ele é incircunciso, eu posso derrubá-lo porque Deus tem promessas. Então Davi era uma pessoa com fé esclarecida, comunhão diária. Ele diz: o Deus que me livrou do urso e do leão está comigo para me livrar. Então tinha um histórico, um andar com Deus, experiências com Deus, né? Marcos proféticos. Então Davi era diferente de Saul, porque Davi andava com Deus, Saul não. Então a oportunidade dos dois era igual, como aquele povo no deserto. A oportunidade era igual para todos, mas o povo preferiu o bezerro do ouro. Vou fazer uma solução de mim mesmo, né, na carne, tentar resolver isso aqui na carne. Eu quero falar nas partes posteriores sobre essa questão de tentar resolver as coisas espirituais na carne. Mas Josué e Caleb ficavam ao pé do monte quando Moisés e Arão subiam lá. E a diferença está aí, que Josué e Caleb entraram na terra prometida. Veja que temos que dar lugar à palavra e à oração, para que ela entre e nos sare. Então quando você dá lugar à pomada,
no teu corpo, não só fala dela, não só passa nos outros, mas quando o teu corpo dá lugar à pomada, a pomada vai penetrar e sarar. É preciso dar lugar, não ao diabo, mas dar lugar a Deus. Então quando você medita na palavra de Deus, você está se inclinando para Deus. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, ele chegará a vocês. Tiago 4,6, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo. Então este momento de escolha, de se achegar a Deus, de meditar na palavra, não é um mero detalhe. Você pega aí 8 bilhões de pessoas, nem 1% faz isso. Eu quero que eu e você possamos ser despertos, em nome de Jesus.